Olá! Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre a maior trollagem da história do Maranhão. Um negócio que causou muito medo à população e que por pouco não levou todos os idealizadores a serem presos. Eu vou contar para vocês agora, mas não esquece de já deixar aquele like, de se inscrever no canal, ativa as notificações para que o YouTube sempre avise você quando eu postar um vídeo novo. E agora sim, bora pro vídeo. Em 1971, a radiodifusora achou que seria uma boa ideia fazer uma trollagem, simulando uma invasão alienígena aqui em São Luís. Hoje, o rádio não tem a mesma força, perdeu um pouco de espaço, mas naquela época era o meio de comunicação com maior poder e influência sobre as massas. A ideia surgiu da seguinte maneira: existe um livro chamado Guerra dos Mundos, que foi publicado em 1898, lá no século XIX, e escrita pelo inglês Herbert George Wells. E, inclusive, esse livro serve como base para o filme Guerra dos Mundos, que é estrelado pelo Tom Cruise, pela Dakota Fanning, vocês muito provavelmente já devem ter assistido. E ele conta a história de uma invasão alienígena à Inglaterra, mais precisamente na cidade de Londres. Em 1938, Orson Welles resolveu pegar essa história do livro e contar numa rádio lá nos Estados Unidos, só que dando um tom de realidade. Então ele levou lá para a rádio dele, que ele trabalhava na CBS, e contou como se a história fosse real, como se estivesse havendo uma invasão alienígena aos Estados Unidos naquele momento, o que levou a população a entrar em pânico, a ficar com muito medo, obviamente. Mas a história foi um sucesso. Daí, em 1971, esse cara aqui, chamado Sérgio Brito, resolveu pegar essa história do Welles. Ele disse que leu numa revista sobre essa história e aí trouxe para cá, para o Maranhão. Resolveu fazer uma simulação de que São Luís estava sendo invadida pelos alienígenas. Fez ali as devidas adaptações e colocou para ser exibida durante toda uma manhã. Então tinha 2 programas matinais na época que faziam muito sucesso e aí a história ia sendo contada em flashes durante esses programas. Naquele tempo, o rádio, como eu já citei, era o grande meio de comunicação, era o que tinha mais influência, era o que tinha maior velocidade. Já tinha outro, como por exemplo a televisão, mas que ainda não tinha o mesmo poder, o mesmo alcance que o rádio tinha. Então, assim, o caos ele se espalhava de uma forma muito mais rápida do que a verdade. Por exemplo, em Campo de Perizes, os repórteres simularam que um objeto voador tinha pousado ali. Eles fizeram isso para evitar que as pessoas, no pânico, tentassem sair de São Luís. Como vocês sabem, só dá para entrar e sair de São Luís por terra, por aquele local. Então eles fizeram isso. Obviamente que quem estava passando por Campo de Perizes, no momento que a história estava sendo contada, viu que não tinha nada acontecendo, viu que tudo não passava de boatos. Só que eles não tinham como avisar, eles não tinham as ferramentas que a gente tem hoje. Hoje, por exemplo, nós poderíamos mandar um WhatsApp, fazer uma ligação. Um dos próprios idealizadores contou em entrevista que hoje seria impossível fazer uma coisa dessa. Então não tinha como o cara lá em Campo de Perizes ver que aquilo tudo era uma notícia falsa e avisar para os outros. Ou aqui mesmo dentro de São Luís já não tinha como as pessoas saírem informando a verdade. Então o caos se espalhava de uma forma muito mais rápida e as pessoas entraram em pânico. E como se a credibilidade da rádio e dos radialistas não fossem suficientes, eles ainda colocaram efeitos especiais. Então os repórteres entravam ao vivo lá no seu flash e enquanto eles davam a notícia, tinham os efeitos especiais para poder simular que aquilo realmente estava real, para dar um tom maior de realidade a tudo que estava acontecendo. A cidade se tornou um verdadeiro caos. Dizem que era gente saindo mais cedo do serviço para poder ir para casa, porque queriam morrer perto das pessoas que amavam. Porque era mais ou menos isso, né? As pessoas estavam encarando como se fosse um fim do mundo. Aliás, se eu tivesse lá, uma invasão alienígena, eu também ia achar que era o fim do mundo. Então as pessoas todas queriam ir para casa, era gente acendendo vela, gente fazendo oração, pessoas pedindo perdão a outras por algumas coisas ruins que tinham feito. Enfim, estava um verdadeiro caos na cidade toda. Pelo menos é o que contam as pessoas que viveram esse momento por aqui. E, cara, eu queria estar presente nessa época. Não na época em si, 1971, sem saber de nada, sem saber que eu estava sendo enganado.
Logicamente eu ia entrar em pânico, eu também ia ficar com medo como toda a população. Mas eu queria poder voltar no tempo hoje, ir lá para 1971, sabendo dessa história e ver como as pessoas estavam reagindo a tudo que estava acontecendo. Deve ter sido um negócio louco, um negócio mesmo bem bizarro, aquilo que as pessoas, o que o rádio estava fazendo com as pessoas. Depois que o programa acabou, foi que as pessoas, e principalmente as autoridades, começaram a se dar conta de que tudo não tinha passado de uma trollagem. Naquela época nem existia essa palavra trollagem, mas foi exatamente isso que aconteceu. Foi uma pegadinha, foi uma trollagem, enfim, o nome que você quiser dar para isso. E aí veio as consequências. O exército foi até lá e fechou a radiodifusora por 3 dias. E eles só não foram presos, os idealizadores, todo mundo que participou dessa história, por um simples motivo. Naquela época, estávamos num período de censura. Então, todos os programas de rádios tinham que ser obrigatoriamente gravados. E quando o pessoal foi analisar a fita que tinha o programa, eles contavam na fita que tudo não passava de uma obra de ficção, que eles iriam fazer uma brincadeira. Então, assim, obviamente que isso não foi pro ar, não foi a gravação que acabou indo, afinal não ia assustar as pessoas, mas estava lá na fita que eles tinham feito apenas uma brincadeira, que tudo não passava de ficção. Então dizem que por isso os repórteres, enfim, todo mundo que participou dessa brincadeira não acabou aí vendo, como dizem, o sol nascer quadrado. E assim aplicaram a maior trollagem da história do Maranhão e talvez uma das maiores de todos os tempos, independente do local. E para você que quer saber um pouco mais de detalhes sobre essa história, existe um livro chamado Outubro de 1971, Memórias Fantásticas de Guerra dos Mundos, que foi escrito e publicado por uma galera e coordenado por um professor de comunicação social da UFMA chamado Francisco Gonçalves. Então, esse livro é daqui e conta detalhes sobre esse dia. Tem histórias sobre a população, como ela estava bem com medo. Tem histórias também dos produtores, vários relatos de como eles fizeram tudo isso. Enfim, parece um livro bem legal. Eu ainda não tive a oportunidade de ler, mas espero conseguir em breve. E também existe um CD. Para você que é mais jovem e não conhece o CD, é esse aqui. É nele que a gente guardava todas as nossas coisas. Hoje em dia vocês conseguem gravar, colocar num celular, num smartphone de vocês, pode ser num pendrive, num cartão de memória. Já teve uma época onde o CD era o principal elemento que a gente guardava as nossas coisas, como músicas, fotos, vídeos, enfim. E vem um CD acompanhando o livro, onde tem a gravação do programa que foi ao ar. Bem direitinho, bem bonitinho, tá lá para vocês terem uma ideia de como foi feito tudo isso. Bom, valeu galera, muito obrigado por acompanhar mais um vídeo e não esquece de deixar aquele like, de se inscrever no canal, ativar as notificações para que o YouTube sempre avise você quando eu postar um vídeo novo e, claro, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos em todas as suas redes sociais, beleza? Um grande abraço e até a próxima!